E tá na hora da gente falar do primeiro episódio de Power Rangers Dino Trovão, que olha, sinceramente é bem mais idiota do que eu lembrava. Assim, eu já fiz vídeos ali falando do primeiro episódio de Força Animal e de Tempestade Ninja, e o de Força Animal realmente é também um tanto quanto idiota, mas no final das contas ele é muito melhor do que pior, ele tem muito mais pontos positivos do que negativos. A Tempestade Ninja é de longe o melhor entre os dois, tipo assim... Tem ali uma coisa ou outra que, beleza, não é explicado, mas não precisa muito, entendeu? Não é um negócio que é extremamente necessário para que você entenda nada, você não perde nada, por exemplo, não sabendo quando os três Rangers entraram para a Academia Ninja ou coisa do tipo. Agora, esse episódio aqui, ele vai mesmo para, no caso, esse primeiro episódio de Dino Trovão, ele vai bem para as raízes de Power Rangers, né? Tipo assim, eles não tinham conexão nenhuma com nada que envolvesse Power Rangers, que envolvesse poderes ou coisas do tipo. Então eles são jovens normais, eles são adolescentes normais que encontram as pedras ali e se transformam em Power Rangers. O que, acho que eu tenho quase certeza que lembra mais ou menos ali Mighty Morphin, né, e tudo mais, com a ideia deles ainda estarem na escola e tudo mais, porque em Força Animal, eles não estão na escola, em Tempestade Ninja, e tem uma piadinha do Ranger Vermelho falando que ele tem que ir pra escola, mas eles também não vão pra escola. Eu não lembro se eles estudam ou não, acho que eles não estudam mais. O Ranger Amarelo até trabalha, né, no lugar lá e tal. Aqui eles são estudantes mesmo, aqui eles voltaram a ser basicamente adolescentes ali. E assim... esse episódio, ele é um pouco diferente dos outros, porque eu acho que desse aqui pra frente, pelo menos, assim, eu não sei até quando pra frente vai, porque eu não assisti todas as temporadas, mas esse é um daqueles primeiros episódios onde eles fazem com que a origem dos Power Rangers seja dividida em parte 1 e parte 2. Então, o segundo episódio ainda tá contando a origem deles se transformarem. Por exemplo, nesse primeiro episódio aqui, a gente não tem transformação nenhuma. O que de um certo ponto é legal, porque dá tempo de que eles, como eu posso dizer, de que eles consigam ali contar melhor a história, de que eles consigam explorar mais os personagens. Só que no final das contas isso não acontece não, sendo bem sincero. Pegando esse episódio aqui, pegando o primeiro episódio de Tempestade Ninja, o primeiro episódio de Tempestade Ninja ainda é melhor. Sendo bem sincero. Tipo, aqui acontecem várias coisas ali que fazem com que a origem desses Power Rangers seja um pouco mais rica. Só que assim, esse enriquecimento não é tipo... Não é necessário, sinceramente. É um monte de coisa que acontece que, olha, se não tivesse isso, não faria diferença nenhuma, tá ligado? Enfim, vamos lá, vamos falar do episódio aqui então. Nesse caso, eu tenho 2 episódios grudados um no outro, porque é assim que tá no YouTube, mas eu vou falar só do primeiro episódio, então nesse aqui não... Assim, eu vou tentar falar só do primeiro episódio. Talvez eu fale do segundo quando chegar no final. Vamos ver em quanto tempo eu consigo falar disso. Enfim. Vamos lá, o que acontece? O começo do episódio começa com o Tommy Oliver, né? Acontece lá, ele tá naquela ilha do Mesogog, ele tá enfrentando os bichos, e até onde a gente sabe, pelo menos, ele tá roubando as pedras dos Power Rangers no Mesogog. Eu tenho quase certeza que é isso que ele tá fazendo, porque senão, o que ele estaria fazendo aqui, né? Ele, tipo assim, ele não aparece em momento nenhum as pedras ali, né? Os cristais dos Rangers, só que não tem outra explicação pra ele estar ali. Então eu acho que é isso. Eu tenho que supor que é isso. Engraçado, né? Porque, tipo, eles têm todo esse tempo pra contar a história e mesmo assim a história não é contada com tantos detalhes. Ok, onde é que eu tô? Vamos vir um pouco mais pra frente. Ok. Tá, isso aqui faz parte da abertura. Eu achei estranho, o que a Akira tá fazendo ali? Essa é a abertura. Enfim, o Tommy Oliver começa a escapar, ele chega na parte de terra e tal. Tem essa cena aqui bem legal que a gente vê, nossa, é o Tommy Oliver, é o Ranger de Zeo e de Mighty Morphin e de Turbo e tal. Nossa, que legal, ele voltou e tal. Bem bacana isso, tipo assim, é claro que se você é criança e esse é tipo uma das primeiras temporadas que você tá assistindo, você talvez não tenha muita certeza de quem é o Tommy Oliver. Claro que eu sabia, porque mesmo que eu não tivesse, por exemplo, Mighty Morphin nunca passou na TV enquanto
eu tava assistindo Power Rangers, né? Na real, passou, eu tenho uma memória muito curta de quando eu era bem criança, de ter passado na Band. Eu não sei, eu não acho que isso tá certo. Eu acho que essa coisa da minha cabeça, talvez eu tenha visto na Globo, eu não sei. Em algum momento eu vi alguma cena de Mighty Morphin, talvez tenha sido um DVD que alguém colocou na TV quando eu era criança, e eu não faço ideia, quando eu era, tipo, muito, muito criança. Porque assim, eu comecei a lembrar, ter lembranças mesmo de Power Rangers de Força do Tempo pra frente. Antes disso, eu tenho lapsos de que eu assisti uma coisa ou outra, mas assim, eu era pequeno demais pra lembrar de qualquer coisa. Então, eu teoricamente não faria ideia de quem é o Tommy Oliver, mas eu sabia por causa dos filmes, que eu já tinha visto antes. Então, aquilo já era mais que o suficiente para que eu soubesse que o Tommy Oliver era um Ranger. Eu lembrava dele muito mais como o Ranger branco do que como o Ranger verde, porque, né, no filme ele é o Ranger branco. Enfim, não importa. Essa parte eu só tô lembrando da minha infância, basicamente, né? Isso não é relevante. A questão é, o Tommy Oliver começa a enfrentar os bichos aqui, que eu já esqueci o nome deles, inclusive. Eu não lembro o nome deles. Enfim, no próximo episódio eu procuro de novo o nome deles, sei lá. Ele começa a enfrentar todo mundo e tal, ele derrota a maioria desses bichos, e aí ele pula. Tem uma cena que é muito boa, que tipo, é bem tosca. E assim, se eles já estão gastando tão pouco pra fazer esses episódios, talvez eles nem precisassem das cenas do Super Sentai, tá ligado? Porque assim, eles já estão no nível muito baixo de orçamento. No primeiro episódio tem umas explosões mega toscas aqui na ilha e tal, bem coisa da época mesmo. Assim, eu não tô reclamando, mas não é necessariamente uma reclamação, vou deixar bem claro, porque assim, tem várias séries de TV especificamente que tem esse mesmo tipo de animação meio tosca, tá ligado? Enfim, a ilha começa a explodir, o Tommy fica desesperado e tal, e ele começa a correr, aí ele chega numa parte que tem, tipo, ele tá pra cair no mar, né? A gente tem que assumir que esse é o mar e não é um rio que eles gravaram. E aí começa a tudo explodir e tal. O Tommy Oliver pula da ilha. A gente vê essa ilha gigante e tal. E aí a ilha começa a afundar. Essa cena eu acho muito boa. E daí o Tommy Oliver só olha pra ilha e vê ela afundando. Tipo... Ok, como é que uma ilha afunda, né? Não é assim que funciona. Tipo, a ilha não... Ela não tá flutuando no mar. Ela tá presa na terra. Tipo, enfim... Irrelevante. Outra questão é, tipo, beleza, o Tommy Oliver ficou aqui no mar, né, enquanto a ilha caiu, mas assim, ok, como é que ele voltou pra casa dele? Ele tá no meio do nada. Ele não trouxe, tipo, eles não fazem uma cena onde ele tem aquele quadriciclo dele de Ranger, porque assim, não mostram, né, que ele... claro, ele não necessariamente vira um Power Ranger até, sei lá, o 6º episódio, o 8º episódio, não lembro exatamente qual episódio, mas assim, tipo, ele tava numa ilha sem nada, sem veículo nenhum, tá ligado? Tipo, até o Leon do lado do Resident Evil 4 no final tem uma porra de um jet ski pra ele poder sair. O Tommy Oliver não tem nem isso, ele só cai na água, a ilha que ele tava simplesmente some e ele tá em mar aberto e de alguma forma ele... passou alguns anos, entendeu? E agora ele virou professor. Tá tudo bem, tudo sob controle, entendeu? Talvez ele ainda tivesse algum poder de algum... sei lá, de algum morfador antigo, não sei. Eu não sei como é que ele sobreviveu, mas... não importa. Ele é o Tommy Oliver, isso já é o suficiente. E aí agora ele tá dando aula nessa escola aqui. Inclusive, é bem legal que praticamente tudo como eu posso dizer? Tudo nessa temporada é sempre afastado de tudo. Você vai perceber isso ao longo dos episódios. Tipo, a escola fica no meio do nada, a casa do Tommy Oliver fica no meio do nada e fica perto da escola no meio do nada. E aí depois, mais pra frente, tem o Cyber Café, que também fica no meio do nada. É tipo uma rua que tem o Cyber Café e 2 lugarzinhos e a gente não vê mais nada. É muito bom. Parece que é tudo, tipo, extremamente isolado por mato. É tipo, uma escola aqui, a casa do Tommy Oliver aqui e, sei lá, o Cyber Café aqui e tudo em volta é mato. Só tem mato. O que é muito legal pra você ver quais são as cenas do Super Sentai, porque quando a cidade começa a ficar muito grande, né, quando começa a aparecer realmente uma cidade... é porque você sabe que você tá vendo as cenas do Super Sentai, basicamente. Porque sempre que é uma cena de Power Rangers, é no meio do nada. É sempre mato em volta, é sempre um lugar isolado. Parece que eles estão, sei lá, no coração dos Estados Unidos, tá ligado? No lugar mais isolado possível. Enfim.
O professor ali, o Tommy Oliver, começa a andar por lá e tal. A gente encontra com a vilã da série, né? Que é a como é que é? Uma das generais do Mesogog e tal. E ela é a diretora dessa escola. É bem coisa mesmo de, tipo, eles deixaram a série bem mais adolescente do que as outras temporadas. Porque, assim, não tudo necessariamente passa na escola, mas tem uma quantidade bem grande de episódios, na real, que usa a escola por uma boa quantidade do tempo do episódio. Enfim, aqui a gente é apresentado a... Eu não lembro o nome dela, enfim, essa diretora. E ela é bem escrota, inclusive ela é escrota até com o Tommy Oliver. Fala tipo assim: se você tá dando aula e os seus alunos estão gostando da aula, eles estão sendo legais, você tá fazendo algo errado. Eles têm que sofrer e não sei o que e tal. É bem, bem escrota. Aí ela também é escrota com com as outras pessoas, né, e tal. Mas a gente vai ver isso daqui a pouco. O Tommy Oliver começa a dar aula aqui e tal. E aí a gente vê a... Eu esqueci o nome dela também. Eu tenho que lembrar o nome desses personagens. Enfim, a gente vê a mina que faz as reportagens e tal. O que é muito estranho, porque eles meio que dão uma personalidade de patricinha pra ela. Tipo, como se ela fosse uma team leader, tá ligado? Do negócio lá. Só que não, ela é uma jornalista. É muito estranho isso que eles fizeram com essa personagem, mas é legal. E, inclusive, essa personagem aqui, ela apareceu no vídeo anterior que eu fiz sobre Power Rangers, no primeiro episódio de Tempestade Ninja, o que é bem legal. Essa é a mesma atriz que faz uma das sobrinhas do Luthor. Eu acho muito bacana isso, sinceramente. Eu acho que devia acontecer mais, na real. De, tipo, pessoas que apareceram em temporadas anteriores voltarem pra temporadas futuras como outros personagens. Isso acontece mais ou menos, mas assim, ele não acontece o suficiente. Acho que dá pra contar, tipo, nos dedos das mãos, quantas vezes isso acontece, sinceramente. É tipo, tem umas 5 pessoas... De 5 a 8, talvez, se eu for muito positivo, que voltam ali constantemente em outras temporadas. Tipo, que aparecem pelo menos em mais de uma temporada com trabalhos completamente diferentes, né? Tipo, não sendo o mesmo personagem. Enfim. A gente tem essa cena aqui dela mostrando que ela vai ser importante, né, pro plot. Ela e o amigo dela aqui, que é o cameraman, completamente idiota, esse cara ao longo da série. Inclusive, ele me irritava muito. Ele é extremamente burro. E aí tem um episódio onde ele... não fica burro, pelo menos, mas é o único, eu acho que é onde ele mostra que ele não é um completo idiota. Na maioria deles, pra você fazer aquele negócio lá de humor e tal, ele tem que ser o cara mais burro possível. Mas enfim, aí a gente vê algumas cenas mostrando os nossos Power Rangers, né? A gente tem o Connor... como é que é? Connor McKnight, é o nome completo dele. E ele joga futebol. E aí ele... Inclusive, essa aqui é uma das cenas de um negócio que, assim, você percebe bastante ao longo das temporadas, que é piadas sobre mulheres. Tipo, aqui a gente tem uma cena do Connor falando lá sobre a diretora nova, né? Aí ele fala, ela é só uma garota. Não, como é que é? Não. Ela é só uma mulher. E o que é uma mulher se não uma garota mais velha? Enfim, eu não sei por que eles fazem esse tipo de piada, sei lá. Mas é um humor dos anos 2000, né? Aparentemente. Enfim, obviamente ele é pego pela diretora e ele vai ter que ficar um tempo na detenção e tal. Tem uma cena bem legal que acontece depois disso aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui, ó. Ela fica bolada, tipo, e você? O que você tá olhando? Porque ele não é relevante, né? Ele não vai virar Power Ranger. Ele é só um cara que tá aqui nesse episódio. Eu nem sei se ele aparece em outros episódios, esse amigo, né, no caso do Connor. E ela vai dar um chute e ela mostra que ela tem super força, basicamente, né? Dando um chute extremamente absurdo e arrebentando, sei lá, os órgãos internos do moleque. Muito bom. E ele nem vende, né? Ele nem parece que ele sentiu dor nem nada. Se bem que ele tá com uma armadura de guerra ali no negócio, então talvez não seja um grande problema. Bem, a gente vê o Connor pegando detenção, o próximo é o Ethan pegando detenção, porque tem ele e o amigo dele com um projeto brilhante de jogar água nas pessoas. Ele usa o fato de que ele é um nerd e o fato de que ele entende de tecnologia pra ser escroto. E aí, sei lá, ele hackeia o computador da escola que de alguma forma tá conectado com o irrigador do negócio pra fazer com que a água comece a cair nas pessoas enquanto elas ainda estão na grama e tal. Enfim. E aí, pra deixar o negócio ainda mais absurdo, ele sai do negócio lá com um guarda-chuva azul.
Tipo assim, pra deixar mais claro que ele é o culpado por aquilo. Porque, ok, como é que o cara tá usando guarda-chuva num dia de sol, né? Obviamente foi ele que fez isso. Aí tem a Kira também, e ela vai pra detenção porque ela tava tocando violão. Aparentemente, isso é tão errado quanto jogar água nas pessoas e gasear a aula pra jogar futebol, aparentemente. Enfim, os três vão pra detenção, e aí, como ela foi escrota com o Tommy Oliver também, o Tommy Oliver também vai pra detenção, mas pra ser o professor que tem que cuidar dos alunos e tudo mais. Aí, depois disso, o Tommy Oliver fala que ele tem que ir pra... Onde que ele tem que ir mesmo? É um museu, é tipo um museu. É um museu, vamos falar que é um museu. É um museu pra fósseis de dinossauro. Não sei por que teria isso também. Inclusive, esse é um ponto relevante, isso aparece em mais de um episódio também. E fica no meio do mato, igual a tudo nessa série, né? Então, eles vão ali pra esse lugar, o professor fala que quer ir pra lá e a diretora fala, beleza, leva eles com você. E pronto, essa vai ser a detenção deles, irem pra um lugar chato. Enfim, quando eles chegam lá, o negócio tá fechado, e aí que a gente começa a ver a origem dos Power Rangers aqui, né? O que é muito legal, né? O fato de que eles estão usando já as cores de Power Rangers, o que é algo que eu sei que... Tipo assim, é algo bem claro que eles deixam logo desde o começo, mas assim, nas temporadas anteriores que eu vi, pelo menos eles dão minimamente uma explicação. Aqui não tem nada, é tipo, esse gosta muito de azul, essa gosta muito de amarelo e o outro gosta muito de vermelho, e é isso. O que não tem problema, entendeu? Eu só acho curioso. Inclusive, eles sempre fazem as roupas dos Rangers, quando eles estão em modo civil, serem bem legais, sinceramente. Tem uma quantidade impressionante de combinações que dá pra você fazer com a mesma cor. Você, provavelmente, na vida real, poderia sair por aí andando como um Power Ranger disfarçado e ninguém ia falar nada sobre. Enfim, o Tommy Oliver aqui fala que ele vai dar uma olhada pra ver se ele consegue achar alguém pra entender o porquê que o museu tá fechado, porque o museu tá fechado. Enquanto isso, os três podem andar por aí e se eles acharem um fóssil, eles estão dispensados da... eles estão dispensados da... Como é que é mesmo? Do negócio que eu acabei de falar? Caraca, maluco, hoje não é meu dia. Da detenção. Eles podem sair da detenção se eles acharem um fóssil, coisa que, obviamente... não iria acontecer, né? A ideia é essa. Daí eles começam a andar por ali, eles começam a conversar um com os outros, eles veem que eles não têm nada em comum um com os outros e tal. O Ethan começa a falar de uma teoria da conspiração ali, de uma pessoa que caiu num buraco nessa floresta e nunca mais foi achada. E conforme eles estão falando disso, eles caem num buraco. E, enquanto isso, o Tommy Oliver, cadê? Deixa eu ver se eu consigo passar essa cena, é muito boa. O Tommy Oliver, ele começa a andar por lá e tal, e ele não acha segurança, ele não acha ninguém, só que o que ele acha é um dinossauro gigante. Tipo, tem uma estátua de dinossauro no começo do shot ali, quando eles vão pra esse lugar, e aí esse dinossauro cria vida. É muito boa essa cena, porque ela é completamente irrelevante. Tipo assim... o único propósito dessa cena é fazer com que o Tommy Oliver fique distante o suficiente dos outros Rangers. Tipo, é pra dar uma distração pro Tommy Oliver. E eles deram uma distração criando um dinossauro robô... criando um dinossauro robô e fazendo com que o dinossauro robô perseguisse o Tommy Oliver. É sensacional. É tipo, o que será que ele achou quando ele viu isso? Entendeu? Porque assim, ele já foi um Power Ranger, ele já viu um monte de coisa absurda. O que será que passou pela cabeça do Tommy Oliver nesse momento quando ele viu um dinossauro gigante? É muito bom. Enfim, ele tenta enfrentar o dinossauro, obviamente não dá certo, e aí ele começa a correr pro carro dele, e aí essa parte do episódio é só isso, é o... Tommy Oliver, inclusive, tem uma parte muito boa onde ele fecha a janela e tranca. Aí ele, tranca a janela, Tommy, ótima ideia. Tipo assim, ele acabou de fazer um negócio idiota e ele mesmo tá falando que é idiota, porque, pô, que diferença isso vai fazer contra o dinossauro, né? Enfim, ele começa a correr com o carro desesperadamente e tal, até que ele eventualmente acha... Deixa eu ver, inclusive, enquanto isso, os Rangers caem num... Eles caem num buraco, exatamente como o Ranger Azul falou, e aí eles começam a procurar uma saída e tal, enquanto o Tommy Oliver tá fugindo desse dinossauro que, de novo, não tem
ligação nenhuma com o plot, pelo menos do primeiro episódio. Eu não sei se eles falam sobre isso no segundo episódio, se isso é mencionado, se isso é relevante em algum momento, mas pelo menos no primeiro episódio, esse dinossauro robô aqui é completamente irrelevante. Enfim, inclusive tem essa cena bem legal, que assim, os 3 Rangers caem nesse buraco, e aí o Ranger vermelho, né, o Connor, como ele é mais babaca e tal, ele fala, eu sou o fortão, eu sou o melhor. Ele fala, olha, eu vou escalar aqui o buraco e eu vou procurar por ajuda, vocês ficam aí. Aí no primeiro momento que ele vai fazer isso, ele segura uma pedra, a pedra cai e ele desiste imediatamente. Eu falo, ok, não vou conseguir fazer isso. O que é muito bom, considerando algo que a gente vai ver no futuro, mas lembre que eles caíram num buraco e eles vão ter que continuar por esse buraco que eles estão, né? Por essa caverna onde eles estão, porque eles não conseguem subir de volta. Bem importante isso pra gente falar sobre um pouco mais pra frente. Enfim, o Tommy Oliver continua correndo com o carro até que, eventualmente, o dinossauro bate com a cabeça numa ponte e desmaia. E aí o Tommy Oliver para o carro e tal, ele vai ver o que aconteceu, fala, opa, o dinossauro finalmente morreu, né, e tal. Só que daí, quando ele... deixa eu voltar mais um pouquinho aqui. Quando ele vai olhar pro dinossauro, ele vê basicamente que o dinossauro é um robô. Não é um dinossauro de verdade. Quem diria, né? Não é um dinossauro de verdade, mas é um robô. Ok, não mostrou essa parte ainda. Não tem problema. Os 3 continuam conversando lá, eles começam a discutir e tal. Eles acham um fóssil finalmente. É verdade, eu já tinha mostrado essa parte, eu não sei o que eu tô fazendo. Enfim, ele bate a cabeça, o Tommy Oliver para, ele vai dar uma olhada lá no dinossauro, e aí ele vê que o dinossauro é um robô, olha só, ele tem partes de robô no cérebro dele. O que é completamente irrelevante pro plot, tipo, beleza, tem um dinossauro robô, ou seja, esse museu tá sendo controlado por alguém, e eles mandaram um dinossauro robô atrás de mim pra tentar me matar. Será que foi o Mesogog? Não sei, né? Tipo, talvez essa fosse a ideia. Mas eles não exploram de forma nenhuma essa parte. Tipo assim, em momento nenhum isso é relevante pro resto da história, o que é completamente absurdo. Enfim, os Rangers acham um fóssil, né? É provavelmente, sei lá, um negócio de plástico que o Dr. Oliver colocou aí, não sei. Mas eles dão uma olhada e tal, eles começam a mexer. E aí, por algum motivo, o Connor acha que é uma boa ideia fazer especificamente isso. E aí, quando ele faz isso, abre uma porta secreta. E eles entram no covil do Tommy Oliver, no lugar ali secreto do Tommy Oliver. E eles acham as pedrinhas que vão dar poderes pra eles. Eles acham as pedrinhas dos Rangers e tal. E assim, essa parte também é muito boa, porque tipo, o Tommy Oliver colocou um lugar super secreto desses, que é de extremo fácil acesso, tipo assim, você não precisa de nada, você não precisa de identificação, é só você puxar o negócio e ele abre. E aí, a coisa mais preciosa que ele tá protegendo, que são esses 3 cristais, que é o negócio que tá fazendo com que o Mesogog não volte, porque assim, no começo do episódio, por mais que sejam 2 episódios pra explicar tudo isso, não é explicado direito. Mas o que a gente entende é, o Tommy Oliver roubou as pedras e de alguma forma conseguiu destruir a ilha. E aí a ilha afundou, e aí passou anos com a ilha afundada e com o Mesogog sendo preso nessa ilha, aparentemente, né? Ou mesmo que ele esteja lá submergido, ele não consegue sair, ele não consegue mandar criaturas para tentar procurar as pedras, ele tá preso lá de alguma forma, e as pedras especificamente estando nesse lugar fazem com que o Mesogog não consiga sair. E aí o Tommy Oliver tem acesso a essas pedras, ele pode proteger da melhor forma possível, e o jeito que ele resolve proteger é colocar dentro do salão dele, onde ele fica lá estudando, basicamente, e completamente exposto. Tipo assim, não tem uma senha, tipo, em momento nenhum fala que, ok, as pedras brilharam porque essas 3 pessoas estavam ali destinadas a pegar essas pedras. Não, eles pegam as pedras e depois a pedra brilha. Fala, ok, alguém me segurou, vou usar o meu poderzinho aqui de pedra e vou juntar o meu DNA com o DNA dessa pessoa que segurou a pedra, basicamente. Tipo, olha, é muito tosco que o Tommy Oliver, em momento nenhum, tenha tentado proteger isso melhor, tá ligado? Beleza aqui. Ok, quem que vai ir no meio da floresta e vai cair num buraco
que vai levar até a entrada do... tipo, ele não sabia que a entrada levava pra esse buraco, inclusive, outra coisa. Mas enfim, que levava pra esse buraco, que levava pra caverna, que chegava nessa entrada, que era de tão fácil acesso, e aí ia conseguir chegar nesse lugar, e ia ver que tinha uma pedra, e ia pegar a pedra, tá ligado? Tipo assim, beleza. Não é todo dia que um negócio desse ia acontecer, mas mesmo assim, tá ligado? É melhor se prevenir um pouco mais, né? Não é porque você mora no meio do nada que você vai deixar a porta da sua casa aberta, que você vai deixar a janela aberta, que você vai deixar tudo aberto, que você não vai tentar se proteger, tá ligado? Tipo, porra, nasceu ontem. Mas enfim, os Rangers pegam as pedras ali e eles recebem o poder ali do negócio imediatamente. E quando isso acontece, inclusive, é exatamente o momento onde o... eu vou até falar dessa parte ali, né? Que assim... Tem essa coisa muito engraçada dessa dinâmica entre esses três Rangers, do Ranger Vermelho ficar muito abismado com o fato de que o Ranger Azul é um nerd, que ele mexe em computador e que ele tem um clube de computador e que ele vai na internet muito. Tipo assim... É muito engraçado ver isso, porque hoje em dia, literalmente, todo mundo tá na internet com smartphone e tudo mais, e assim, não tem divisão nenhuma disso. Mas antes, era muito engraçado que, tipo, ok, o cara que pratica esporte e tal, ele só fica saindo, então ele não tem tempo de ficar no computador, porque você tem que ir pra um lugar físico, né? Pra você tá mexendo ali na internet, mexendo com coisas tecnológicas, você tem que ficar especificamente numa parte, num lugar onde tenha esse equipamento, né? Você não pode tirar o computador do seu próprio bolso em qualquer lugar e, sei lá, olhar o TikTok ou alguma coisa do tipo. Mas enfim. Inclusive tem uma cena muito boa do Ranger Azul falando, olha, daqui a alguns anos, quando você começar a ficar careca e a sua carreira de esportista não der certo, eu vou ser um multimilionário. Eu vou ter uma empresa de tecnologia e eu vou ser muito rico. Muito bom isso. E, inclusive, apesar dele ser do Ranger Vermelho ser um cara, um esportista, né, ser um jockey da vida, ele não faz bullying com ninguém, tá ligado? Em momento nenhum ele pensa em, sei lá, quebrar a cara do nerd, nem nada do tipo. Ele é de boa. O que é bacana também. Mas assim, acho um jeito legal de diferenciar que, tipo, ok, esse cara vai ser um Ranger Vermelho. Então, apesar dele ser um pouco babaca, ele não é babaca o suficiente pra ser um vilão ou alguma coisa do tipo. Ele não é uma pessoa ruim nem nada. Ele só tem um estilo de vida diferente. O que é bem legal. Enfim. Depois da cena das pedras, eu tenho quase certeza... ok. Essa parte é muito boa também. Depois, ok. Tem a cena ali do Mesogog falando, olha, as pedras foram movidas. Vão, minhas criaturas, e peguem aquelas pedras de volta pra mim. O que dá a entender que porque os Rangers tiraram a pedra daquele lugar... de alguma forma o Mesogog acordou e a ilha ressurgiu, né? Que é uma coisa que a gente vê também nesse episódio. Assim, é muito jogado, tá ligado? Tipo, beleza. Se era, tipo assim, se a parte integral de fazer com que o Mesogog ficasse preso eram as pedras não serem removidas, beleza. Você pode falar que, ok, ele... Como eu posso dizer? As pedras estavam presas, tipo, numa maleta ou algo do tipo, e aí o Dr. Tommy Oliver lá foi e colocou a maleta naquele lugar específico onde ele morava. Mas, ainda assim, ele podia ter feito um domo, né? Ele podia ter feito alguma proteção. Beleza, eu entendo que, ok, Power Rangers, eles têm que fazer isso, porque se eles não fizerem isso, eles não ganham os poderes. Mas devia ter um jeito melhor de explicar isso, tá ligado? Um jeito de que não fizesse com que isso fosse tão jogado assim. Enfim, aí os Rangers, depois dessa cena aqui, eles simplesmente saem da caverna, tipo, ele... é muito bom, porque eles caem no buraco, eles não conseguem mais sair. Aí eles vão andando até que eles acham esse lugar, e aí depois disso eles conseguem achar outra saída. É sensacional, tipo... Ok, eu vou fingir que tá tudo bem, eu vou fingir que isso não é idiota, porque eles podiam só ter saído, que eu acho que é a coisa que todo mundo teria feito, mas... Tudo bem. É o destino. Eles têm que virar Power Rangers. Tá tudo certo. Enfim. Depois dessa cena aqui, os bichos aparecem pra enfrentar os Rangers, que ainda não estão transformados, não sabem virar Power Rangers de forma nenhuma. Aí o Ranger Azul fala, eu tenho uma ideia melhor do que ficar parado. Vamos fugir.
E aí eles começam a fugir e tal. A Ranger amarela é a mais coitadinha de todas, porque, né, ela é a mulher do grupo, então, nossa, ela é a dama indefesa o tempo todo. Ela não consegue pular o negócio, ela precisa de ajuda. E aí depois, mesmo quando ela recebe ajuda, ela cai do nada também, porque, né, ela é a mais indefesa, mas pelo menos isso serve pra ela mostrar o poder que ela tem por causa da pedra, que é o grito sônico dela, que consegue atordoar todo mundo e tal. E aí, depois que os dois percebem isso, eles falam, talvez a gente tenha uma chance de lutar e tal. E aí o Ranger azul descobre que ele tem a super força, o Ranger vermelho descobre que ele tem a super velocidade, todo mundo começa a ficar lento pra ele, e aí a gente tem essa cena de chroma key aqui muito bonita, dele chutando todo mundo e tal. Enfim, a cena é bem legal até. Deixa eu ver. O que acontece depois disso? Eu não sei por que esses bichos desaparecem na real. Tipo, eles apanham um pouco e aquilo já é o suficiente pros bichos desistirem, tá ligado? É muito ok. A gente tomou umas porradas, tá na hora de ir embora. Quer saber de uma coisa? Chega. Não quero ficar apanhando aqui não desses moleques. Vou embora. Aí eles continuam andando como se nada tivesse acontecido, porque aparentemente aqueles bichos lá têm zero motivação, eles tomam 3 porradinhas e aquilo já é mais que o suficiente pra eles desistirem da caça, né, de tentarem recuperar as pedras. Sensacional aquilo, mas enfim. Eles falam, olha, é bom a gente não contar isso pra ninguém e tal, porque isso é muito estranho. O Ranger azul fala que ele vai tentar procurar na internet se tem alguma informação sobre aquelas pedras e tal. E aí eles acham o Dr. Oliver e eles falam que, olha, Dr. Oliver, não foi nada, a gente não viu nada, a gente não descobriu nada, tá tudo certo. E o Dr. Oliver também. Essa é uma outra parte que eu acho bizarra. Tipo assim, de alguma forma, o Mesogog sabe que as pedras foram retiradas do lugar lá, super importante, e aí ele manda os bichos atrás. E ele sabe exatamente onde as pedras estão, né? Porque ele manda o bicho exatamente onde os moleques iam sair. Só que de alguma forma, o Tommy Oliver não é avisado disso. Tipo assim, eles não fazem nenhuma cena do Tommy Oliver recebendo uma notificação num celular ou alguma coisa assim, mostrando pra ele que o lugar dele, né, o esconderijo dele foi comprometido, que tipo, pessoas entraram lá. Não tem absolutamente nada, não tem um alarme, não tem nada. O Dr. Oliver, ele pensa, pô, eu tô nesse lugar, no meio do nada, nessa escola cheia de idiota, ninguém vai ter capacidade de saber que, na verdade, eu sou um cientista Power Ranger muito louco, pesquisando sobre ovos de dinossauro, tá ligado? Enfim. Depois disso a gente tem a cena de volta na escola. A Kira fala que, olha, eu não quero saber desse negócio de poderzinho, eu vou entregar minha pedra aqui pra vocês, porque eu não tô nem aí, eu vou embora, não quero saber de nada. Aí a gente tem mais uma cena aqui da repórter. Depois que isso acontece, inclusive, ela tenta ir embora e o que acontece inclusive, é muito engraçado, né? Porque ela tenta ir embora sozinha, mas ela vai embora pra onde? Essa escola fica no meio do nada, fica no meio do mato. Se ela não esperar o ônibus pra ir embora junto com todo mundo, ela vai o quê? Ela vai a pé pra casa dela, sabe-se lá onde? Ok, né? Mas enfim. Tem a cena ali dos dois bisbilhotando os 3 moleques, né? Porque de um lado você tem o Connor, que é um cara extremamente popular, né? Todo o cara dos esportes e tudo mais. O rei dos esportes, sei lá, falando com o rei dos nerds, que é o Ethan. Que é algo que pra ela não faz sentido, que realmente, muito esperta. Ela tem um dom de jornalismo muito bom. E realmente não faz sentido. E aí, depois disso, enquanto eles estão ali conversando, ela vai embora. E aí começa a vir um vento e os bichos vão atrás dela. O que é muito engraçado. Tipo assim, eu entendo que a ideia é fazer com que, beleza, ela se solte depois. Ela nem é resgatada, né? Ela vai embora sozinha, inclusive, da ilha do Mesogog. O que mostra o quanto o Mesogog e todo mundo nessa série, todos esses vilões, são uns incompetentes. Mas assim, é muito engraçado que esses bichos apareceram pra capturar especificamente a Ranger amarela quando ela não tem mais a pedra. Tipo, eles não sentem, tipo, o poder das pedras dos dinossauros, por isso que eles estão indo atrás das pedras, especificamente. Tipo, em vez deles tentarem atacar os 2 malucos que estão com as pedras, eles vão e raptam a Ranger amarela, que é a única que não tem mais a pedra. Enfim, não faz sentido nenhum, mas é aquela coisa, né? Eu entendo pra onde eles estão levando a história, eles só estão contando a história de um jeito meio tosco, né? Fica melhor. Dino Trovão fica melhor conforme os episódios vão passando. E esse episódio também não é ruim, nem nada do tipo. Ele só é escrito de um jeito meio estranho,
sinceramente. Enfim, tem uma outra cena legal aqui que eu não comentei, né? Mas depois que aquilo acontece, esse idiota aqui fala, olha só, eu vou... Primeiro tem essa cena aqui dele sendo idiota, fala, nossa, 3 adolescentes conversando, hein? Caramba, muito estranho. Tipo, ele basicamente sendo um idiota, e aí depois disso ele tenta... como eu posso dizer? Ele tenta filmar o que aconteceu, porque a mina lá, esses dois, né? A mina e o cameraman, eles viram aqueles bichos simplesmente raptando a Kira, e aí eles não conseguem gravar nada, porque o cara é um idiota e ele tava com... Tipo, ele tava apontando pro céu em vez de apontar pros bichos. Mas assim... Isso é um negócio muito bizarro, né? Tipo, ela viu basicamente um monte de alienígena capturando uma outra estudante e ela só, tipo, ok, vamos filmar. Não conseguiu filmar? Tá tudo bem. Tipo, ela não tenta contar pra ninguém da escola. Se bem que, né, quem que vai acreditar nela se ninguém viu? A não ser ela e um completo idiota. Então, assim, de certa forma faz sentido. O Connor tem um carro, e aí ele vai com o carro dele junto com o Ethan pra casa do professor. De alguma forma eles sabem onde que o professor mora, mas enfim. Eles batem na porta, ninguém atende, a porta tá aberta, e eles entram mesmo assim, e eles só entram, né, porque a porta tá aberta. E é aquela coisa, né, tipo, o Tommy Oliver realmente não se importa de forma nenhuma com segurança. É impressionante. Enfim, acaba acontecendo a mesma coisa que aconteceu lá no começo também, o que é uma parte bem legal do episódio. Tipo, o Ranger Vermelho só puxa o negócio lá da boca do dinossauro de novo, e aí abre uma porta secreta, e aí ele fala, esse cara não é ele é só um professor, ele não é o Batman, e aí tipo, abre uma porta pra caverna. Essa cena é bem legal, sinceramente. E aí, mostra a Kira sendo capturada, né? Ela basicamente tá ali numa maca pra fazer experimentos e tal. O que é muito engraçado, porque a gente sabe que no outro episódio ela simplesmente vai embora. ela não tem dificuldade nenhuma de fugir desse lugar, o que é sensacional. Mas nesse primeiro episódio, pelo menos, dá aquela sensação de que, uou, nossa, ela foi capturada, e agora, hein? Que coisa horrível. E aí, depois disso, essa aqui já são cenas do segundo episódio. Então vamos voltar um pouquinho aqui. Os dois ali, o Connor e o Ethan, começam a checar o lugar, e eles percebem que é o mesmo lugar que eles estavam lá no começo do episódio. E aí o episódio termina com o Tommy Oliver falando, olha, se vocês querem crédito extra, vocês vieram no lugar errado. E aí, basicamente, é isso que acontece, e aí passa pro outro episódio. Eu já tô falando desse episódio há quase 40 minutos, então eu não vou mais... eu não vou falar do segundo episódio agora, nesse momento, porque não vale a pena, né? Tipo assim, se eu fizer isso, eu vou ficar mais de 1 hora comentando isso aqui. Mas olha, o primeiro episódio, ele é bom, ele é um episódio, nossa, legal. Não, tem algumas cenas bacanas, entendeu? Tem algumas cenas engraçadas. Isso aqui, tipo, as partes boas eu sinto que é muito mais nostalgia. Tipo, se eu nunca tivesse visto esse episódio quando eu era pequeno, ou quando eu aluguei em DVD, sei lá, quando eu era criança, quando eu comprei o DVD pirata quando eu era pequeno, não sei. Se eu já não tivesse visto esse episódio tantas vezes, se eu não fosse ligado com esse episódio, eu provavelmente não teria gostado dele. Tipo, eu continuo gostando desse episódio mesmo com todas essas falhas, digamos assim, por pura nostalgia. Tipo, esse aqui é um claro caso de nostalgia. Tempestade Ninja tem uma coisa ou outra ali que não faz sentido. Esse primeiro episódio tem um monte de coisa que é, tipo, escrita de um jeito bem estranho. Mas, ainda assim é legal. Ainda assim eu gosto, porque, de novo, eu gosto muito dessa temporada, eu gosto muito desses personagens. Então, mesmo... assumindo que tem esses erros, digamos assim, né? Ou, tipo, não necessariamente erros, mas essa escrita estranha do roteiro, né? Mesmo tendo esses pequenos efeitos, ainda é um episódio que eu gosto bastante. Não vou colocar ele acima do primeiro episódio de Tempestade Ninja, mas eu coloco ele acima do primeiro episódio de Força Animal. Porque o primeiro episódio de Força Animal não tem nada positivo, sinceramente. É um monte de coisa estranha acontecendo. O jeito que eles resolvem introduzir os Rangers é bem estranho. Diferente de Dino Trovão, porque eles... Assim, beleza que não aparece Power Ranger logo no primeiro episódio, que é um ponto meio chato, né? Você tem que assistir o segundo episódio pra ver eles morfando e tudo mais. Mas, ainda assim, é legal. Ainda assim é bacana. Mesmo, tipo, quando eu lembro de ter assistido esse primeiro episódio na TV Globinho, e mesmo não tendo transformação, mesmo não tendo ninguém tendo virado Power Ranger, eu tava animado pro próximo episódio, e eu não via a hora de assistir o próximo episódio, e eu achei esse episódio legal.
quando eu era criança, né? Hoje em dia eu ainda consigo gostar, mas eu entendo que é por causa da nostalgia. Mas agora eu quero saber de você. Você lembra do primeiro episódio de Dino Trovão? Você gostava do primeiro episódio? Ou você ignorou ali os 2 primeiros episódios e focou nos outros, sei lá. Inclusive, eu trago o segundo episódio logo, tipo, no próximo vídeo, ou eu falo do primeiro episódio de Power Rangers SPD? Coloca aí pra mim nos comentários. Até o próximo vídeo e tchau!